Patrick, acho que quando olhamos para Donald Trump, precisamos considerar seu primeiro mandato. E veja, depois de 12 meses no poder, agora nos Estados Unidos, não se vê tanta mudança assim. Você se lembra de como ele ajudava a Ucrânia, naquela época, em sua primeira administração, impondo muitas sanções à Rússia? Na verdade, a base dessas sanções contra a Rússia foi construída pelo governo Trump, o Trump 1.0. E ele vive se gabando dos Javelins, aquelas armas que enviaram para a Ucrânia naquela época. Não, ele não está fora do quadro do que está acontecendo na Ucrânia. Ele faz parte do quadro, parte do problema. E toda vez que ele aparece e diz que é a guerra de Biden, não é a guerra de Biden, é a guerra dos Estados Unidos na Ucrânia. É sim. Todos eles juntos. E como considerando isso, como você vê as reações na Rússia? O que está acontecendo na mente dos russos, levando em conta, você sabe, esse tipo de atitude instável de Donald Trump? Então, novamente, isso volta à questão da verdadeira liderança. Você vê um verdadeiro presidente, um verdadeiro estadista, algo que Donald Trump está fingindo ser. Trump está interpretando o papel de ator, o estadista de reality show, mas ele não está realmente sendo um estadista. Porque se você é um verdadeiro estadista, como os presidentes anteriores dos Estados Unidos, você não culpa a situação no seu rival político. Você pode fazer isso internamente, com a economia ou com políticas domésticas. Isso faz parte do jogo político nos Estados Unidos. Mas no cenário internacional, quando se fala de superpotências mundiais, você não pode culpar a guerra no seu rival político. É uma questão dos Estados Unidos. Você tem a CIA, o Exército Americano, todas essas agências e operações clandestinas trabalhando de forma contínua através de Obama, Trump, Biden, Trump, certo? Obama, Trump, Biden, Trump. Okay? So it's a US issue. A real leader. Então é uma questão dos Estados Unidos. Um verdadeiro líder se levantaria no palco mundial e diria: olhem, cometemos um grande erro. Isso realmente precisa chegar ao fim. Estou disposto a assumir a responsabilidade aqui. Vamos sentar à mesa. Vamos fazer isso acontecer. Em vez de usar isso como uma arma contra seus rivais políticos, que é o que líderes fracos fazem. Líderes políticos fracos não sabem como usar o verdadeiro capital político. O verdadeiro capital político é usado de forma intrínseca e se baseia na confiança. Em última análise, a fonte do verdadeiro poder político é a confiança, seja a confiança do povo ou a confiança dentro da comunidade internacional. Se você construir isso, poderá um capital político real. Donald Trump não é capaz de fazer isso. Ele está se apoiando em ameaças, ameaças de sanções, sanções secundárias, ferramentas e mecanismos econômicos, transformando o dólar americano em uma arma. Isso está, em última instância, destruindo o dólar em termos de sua demanda global e levando ao seu declínio como moeda de reserva mundial. Ele também acelerou o desenvolvimento do BRICS e dos programas financeiros do BRICS, entre outros. A apreensão dos ativos russos é um exemplo perfeito. Trump poderia se posicionar e dizer: não, vocês não vão apreender esses ativos russos, porque se fizerem isso, vão prejudicar nossas negociações. Se ele realmente quisesse que essa guerra chegasse ao fim, poderia dar um checkmate em Bruxelas, apenas com base nessa apreensão. Ele tem, do lado dele, se ele assumisse essa posição, e se ele estiver ouvindo, ou se seus assessores estiverem ouvindo, uma aula magistral. Você tem Christine Lagarde do seu lado. Ela é a chefe do BCE, o Banco Central Europeu. Ela não quer que Bruxelas roube os ativos russos, certo? A Bélgica está do seu lado. Vários outros países da UE estão do seu lado. Você pode flanquear e dar checkmate em Bruxelas e dar checkmate em todos, Merz, Macron, todos eles, certo? E há até pessoas na França que se opuseram a essa apreensão de ativos, pessoas de alto escalão na França. Eu até acho que o governo Macron não está totalmente de acordo com isso, porque eles percebem as implicações dessa violação do Tratado da Europa. And ultimately, that'll be the end of the SWIFT system.
E no fim das contas, esse será o fim do sistema SWIFT como uma rede confiável para a compensação de pagamentos internacionais. Mas será que o governo Trump tem a consciência, em nível internacional, para perceber essa situação e explorá-la, para avançar o jogo em direção à linha de gol? Acho que não. Eles são tão arrogantes e completamente sem noção. Só têm cifrões na cabeça em relação a tudo. Então não acho que isso vá acontecer. Sabe, Alexander Lukashenko, o presidente de Belarus, disse perfeitamente em uma entrevista recente: os europeus foram às negociações de paz com a ideia de planejar a continuação da guerra. É aí que a Europa está, e acho que mais pessoas estão percebendo isso agora. And I think more people are seeing this now. And this is a great opportunity for Trump, for the Trump administration. E esta é uma grande oportunidade para Trump, para o governo Trump, superar completamente todos os europeus nessa questão. Da mesma forma que presidentes anteriores fizeram isso com habilidade, como Ronald Reagan ou outros, eles contornavam a imprensa e iam direto ao público com a ideia, com o conceito, ignorando a imprensa e a burocracia política. Mas tem que ser uma ideia que faça sentido para o povo, e é preciso saber articulá-la. E estou falando do povo da Europa, porque você quer que o povo da Alemanha, o povo da França, há um enorme bloco anti-guerra em todos esses países, se una sob a liderança dos Estados Unidos. Liderança ideológica, liderança verdadeira, liderança pacífica. Buscar um acordo pacífico e negociado. Mas, ao fazer isso, é preciso ser capaz de articular por que está fazendo isso. Também é necessário ter um pouco de meia-culpa, reconhecer que esse projeto basicamente foi um desastre e chegou ao limite. E quase é preciso jogar as administrações anteriores debaixo do ônibus. Tudo bem, então. Jogue Biden e Obama debaixo do ônibus. Jogue a si mesmo debaixo do ônibus. Você poderia dizer, tive maus conselheiros. Tive John Bolton e Victoria Nuland rondando o Departamento de Estado. E sabe, há outras maneiras de fazer isso. Mas se você não conseguir sair dessa armadilha, está condenado. Então, nesse sentido, não vejo nenhum sinal real de que o governo Trump possa fazer algo além de sessões de fotos, telefonemas, tweets e acordos imaginários. Simplesmente não consigo ver isso. I cannot see it. Here's a perfect example, Nima. Aqui está um exemplo perfeito, Nima. Fevereiro de 2026 será o 4º aniversário do conflito na Ucrânia, esta fase dele. Mas algo mais vai acontecer em fevereiro. O prazo final do tratado New START, o acordo entre os Estados Unidos e a Rússia. Essa é outra oportunidade, e eu não vi, Ray McGovern, nosso estimado colega, também tem comentado sobre isso. Não vimos absolutamente nenhuma indicação do governo Trump sobre o que eles vão fazer. Eles têm uma nova proposta? Vão estender o tratado atual? Então, novamente, isso não foi mencionado, em parte porque o governo Trump não reconhece o direito ou os acordos internacionais. Eles simplesmente não se importam com isso. Não os reconhecem. Acham que são o único hegemon. E esses são apenas documentos meio desatualizados e anotações secundárias para eles. Nada prioritário. Mas é sim uma prioridade. Sabe, esse é um daqueles pontos em que se pode realmente, mas realmente cultivar um grande capital político com Moscou. Isso também envia uma mensagem ao resto do mundo, lembrando a todos que essas são as duas potências nucleares mais proeminentes do planeta. Elas se sentaram à mesa e assinaram um acordo muito importante e, dadas as circunstâncias, difícil, ou um acordo provisório, que envia uma mensagem devastadora para esses figurões vazios como Mark Rutte, ou esses ditadorzinhos de bolso, como Ursula von der Leyen. Certo, ou Zelensky nesse caso, ou Keir Starmer, ou Friedrich Merz, ou Macron. Essas pessoas que estão todas, você sabe, com índices de aprovação entre 10% e 20% em seus respectivos países. Isso envia uma mensagem bem forte. Outra mensagem que o governo Trump poderia enviar, novamente se fosse eu, a primeira coisa que eu teria feito seria normalizar as relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Reabrir todos os consulados em Washington e São Francisco, devolver as propriedades deles, restabelecer a presença diplomática russa nos Estados Unidos.
Isso enviaria uma mensagem muito poderosa ao Reino Unido, à Alemanha, a Bruxelas. Quero dizer, essas são as coisas reais. Você sabe, um país como a Rússia tem instituições muito bem desenvolvidas, instituições diplomáticas e de governança, e eles têm seus principais estadistas em cargos importantes há décadas. O que importa para eles é o devido processo nas relações internacionais, o restabelecimento da normalização das relações. Então você tem o seguinte, mesmo que quisesse criar uma estrutura multinível, equivalente ao JCPOA, para a Ucrânia, se quisesse fazer isso, há impedimentos para que isso aconteça. Emitir vistos para diplomatas russos, ter funcionários de consulados e embaixadas se reunindo com os dos Estados Unidos, eles precisam vir para a América. E não apenas levar Steve Witkoff e Jared a Moscou para comer caviar e beber champanhe ou algo assim. É preciso haver estruturas e reuniões reais, concretas, em diferentes etapas, levando a fase 1, fase 2, fase 3. É isso que, em última instância, vai culminar na assinatura de algum acordo ou tratado. É preciso normalizar as relações diplomáticas para que isso aconteça. A Rússia sabe disso. Então, novamente, Nima, voltando à pergunta original. A Rússia está olhando para isso e dizendo, os Estados Unidos não estão levando isso a sério. O governo Trump não é uma organização internacional ou diplomática séria. Não é sério. Eles não respeitam as normas internacionais, nem as expectativas que países experientes como a Rússia ou a China têm. Não respeitam. Então a Rússia vai apenas se recustar, ser cordial, acenar com a cabeça e dizer, lá vem eles de novo. Vamos apenas estender o tapete vermelho para esses caras. Enquanto isso, a Rússia segue tocando seus negócios, porque sabe que neste momento não haverá um acordo negociado. Pode ser que aconteça mais tarde, se as coisas de alguma forma mudarem ou melhorarem. Porque o governo Trump poderia fazer essas duas coisas. Estabelecer uma nova linha sobre o tratado New START com a Rússia, um novo acordo bilateral e normalizar as relações diplomáticas com a Rússia. Isso seriam dois enormes sinais verdes que poderiam abrir caminho para muitas coisas positivas. Mas não vemos isso acontecendo. Então isso apenas reforça o fato de que há uma total e evidente incompetência e amadorismo por parte das pessoas no governo Trump. E, francamente, a falta de noção e a ignorância deles sobre história e relações internacionais são bastante chocantes. Este é o resultado, um status quo de fato no terreno em relação à Ucrânia e à Rússia. Patrick, tivemos o documento da Estratégia de Segurança Nacional publicado pelo governo Trump e dá para ver alguns pontos positivos nele, como o foco em se retirar da Ucrânia e, de certa forma, na região do hemisfério ocidental. Mas eu me lembro do que aconteceu durante o Trump 1.0. Ele falava em retirar as tropas da Síria. Então, esses documentos, como você os vê, são apenas uma espécie de ideologia por parte do governo atual, algo que eles nunca conseguiriam realmente colocar em prática. Não importa o que escrevam no documento. É algum tipo de fantasia. Sabe, 3 dias atrás, houve uma reunião com o Irã, a Rússia, a China e outros países da região, reunidos para discutir a situação no Afeganistão, porque eles querem enviar tropas americanas de volta para lá. Então, olhando o documento e o que eles dizem querer fazer, e o que realmente está acontecendo, por exemplo, na Ásia Ocidental, não há nada acontecendo. Não há nenhum resultado prático do que eles estão discutindo. O documento da Estratégia de Segurança Nacional, de que você está falando, isso é um trabalho improvisado, um amontoado de recortes e colagens. Ele reúne muitas ideias interessantes e que soam bem, mas no meio de toda essa cópia de pessoas como Zbigniew Brzezinski e outros, inseriram ideias completamente autocontraditórias.
políticas ligadas a essas sessões de grande estratégia que minam totalmente a tese das declarações iniciais. Por exemplo, eles tentam afirmar que o Estado-nação é a organizacional preeminente da política global e que as nações estão se bem small. Nations must guard their sovereignty. On one hand, I mean, it's a great trope. Por um lado, quero dizer, é um ótimo clichê. Mas então, eles vão lá e o minam, dizendo que as nações não podem ter soberania quando se trata de manter relações econômicas com rivais dos Estados Unidos, e definitivamente não no hemisfério ocidental, com a China, a Rússia ou o Irã, por exemplo. Ou seja, soberania, mas apenas se for aprovada pelos Estados Unidos. Isso não é coerente. Não é um documento sério, não é genuíno, não é sério, porque não é sustentado por relações internacionais honestas. Fica claro que eles não pretendem obter adesão de ninguém. Basicamente estão dizendo, esta é a nossa visão do mundo hoje e vocês precisam embarcar e nos apoiar como superpotência global. Você tem que fazer coisas que estejam de acordo com nossos interesses. E exerceremos nosso poder em alinhamento com esses interesses. Então, se quisermos impedir a Venezuela de explorar suas reservas de petróleo, faremos isso. Se depois quisermos tomar a empresa estatal de petróleo deles para que possa ser explorada por corporações norte-americanas, faremos isso. Bloquearemos países que não ajam conforme nossos interesses. E precisamos de minerais de terras raras, de recursos petrolíferos. Precisamos disso para manter nossa posição hegemônica sobre a China. Portanto, administraremos essas situações de acordo com nossos interesses. Quero dizer, não é algo sério. É um documento imperialista sério, mas está envolto nesse tipo de falso respeito pela soberania das nações. Respect for nation sovereignties. The bottom line in realist international relations. A questão central nas relações internacionais realistas é esta, e é a grande tragédia do Estado-nação, que todos os Estados não são criados iguais. Essa é a base do realismo. Estados menores precisam se unir a outros para formar coalizões, de modo a conseguir que seus interesses sejam reconhecidos. Países maiores usam suas vantagens para intimidar, coagir ou ameaçar estados mais fracos. Os Estados Unidos levaram isso a um novo nível, e de muitas maneiras, isso acabou se voltando contra eles por meio da transformação do dólar em arma. O grande gênio do sistema que os Estados Unidos criaram após o Acordo de Bretton Woods é a moeda de reserva global. The Bretton Woods Agreement is the global reserve currency. Esse era o mecanismo pelo qual os Estados Unidos podiam controlar, manipular e coagir todos. E o exército estava lá para sustentar isso, basicamente. As forças armadas sustentam o sistema financeiro. Essa foi a genialidade do regime do pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Bretton Woods, a hegemonia dos Estados Unidos, o petrodólar, tudo isso. Funcionou durante aquele período, mas não funciona mais porque o cenário agora é muito mais competitivo. E os Estados Unidos não são mais uma potência industrial preeminente. Nunca mais serão. Nunca se recuperarão. Para que os Estados Unidos voltassem a ser uma potência manufatureira, teriam que reduzir os salários em cerca de 400%. Exatamente. Isso não vai acontecer. Nenhum presidente dos Estados Unidos seria eleito com base nisso. Eles precisam desvalorizar o dólar. Eles terão que desvalorizar o dólar e impor medidas de austeridade como nunca se viu antes. E claro, isso vai causar agitação civil nos Estados Unidos. Não existe político americano que consiga vender essa ideia ao povo. Eles ficaram acomodados e satisfeitos nos últimos 80 anos, e isso é simplesmente impossível. Os americanos se tornaram, de certa forma, a população mais mimada e preguiçosa do Ocidente. Isso não quer dizer que não existam pessoas trabalhadoras nos Estados Unidos. A gente se matando de trabalhar, fazendo vários empregos só para pagar o cartão de crédito. Essa é a realidade americana. E, ao mesmo tempo, eles precisam exigir, $30 por hora ou mais por esses empregos na indústria. Assim, não vão conseguir competir com ninguém no cenário internacional.
E não é só isso, eles simplesmente não têm a infraestrutura. Eles não têm a infraestrutura de cadeia de suprimentos coesa que um país como a China possui, o que eles desenvolveram nos últimos 30 anos, a expertise. Eles estão ficando para trás em tudo relacionado a IA. Provavelmente tem um modelo de IA errado nos Estados Unidos, que é um modelo de cima para baixo, centralizado e monopolista. É assim que as grandes empresas de tecnologia conseguiram avançar depois do boom da internet, inclinando-se para os monopólios e sendo favorecidas por eles, com o apoio do governo dos Estados Unidos. A China adotou uma abordagem completamente diferente em relação à IA. Eles abriram o código de grande parte dela, e esse será o futuro. Os Estados Unidos estão excessivamente financiarizados, sua economia e a da Europa também, e estão acumulando dívidas como nunca se viu antes. E há uma vida finita para esse sistema. Em termos de confiança, ele se baseia na confiança, e essa confiança está sendo corroída. Isso acontece porque eles estão obstinados em manter um império. E isso nos leva de volta à questão fundamental: por quê? E realmente se resume a um princípio ideológico. No fim das contas, se você analisar tudo isso a fundo, trata-se da crença anglo-americana de que eles devem traçar o rumo, devem liderar a cultura globalmente. Devs small votes gamage, de que persistent near growth node, it was devmente worth elideth. And that they must drive it, they must lead. But the numbers just don't add up. They don't add up demographically. Mas os números simplesmente não batem. Eles não batem demograficamente, não batem economicamente e com certeza não batem nas pesquisas. Então quais são as opções? Guerra? Colapsar a economia, junto com uma guerra? Outra pandemia? Eles estão ficando sem opções nisso. A outra opção, que é a cooperação internacional, ver a prosperidade florescer em uma paisagem Isso também é uma opção que, na minha opinião, não está sendo levada a sério pelo Ocidente. E, no fim das contas, essas são as duas escolhas fundamentais. Ultimately, those are the two fundamental choices. And it's very hard. They're really kicking. É muito difícil. Eles estão realmente chutando e gritando. Muitas dessas instituições monopolistas ocidentais acho que vão chutar e gritar até a porta de saída. E isso é muito lamentável, porque não precisa ser assim. Essa foi a oportunidade de Trump como populista. Ele disse as coisas certas, e seus assessores também disseram as coisas certas. Marco Rubio chegou a dizer, vivemos em um mundo multipolar. Você se lembra daquele comentário famoso que ele fez logo após a posse? Ele não estava falando sério. Ele meio que reconheceu que isso existia, mas não entendeu realmente a profundidade disso. Para entender o quão profundo é esse conceito, é preciso ter viajado bastante. Você precisa realmente colocar o pé na grama na Rússia, colocar o pé na grama na Ásia e entender de verdade, até mesmo na América do Sul. Marco Rubio não faz ideia de como é a América do Sul. Ele afirma ter ascendência latina, então diz ter conhecimento, mas a forma como ele enxerga a América do Sul é por meio de um mapa de calor de poder financeiro e coerção. Esse é o seu filtro. Ele vê aliados dos Estados Unidos e, por outro lado, governos hostis que precisam ser derrubados. É assim que Rubio vê a América Latina. Mas o que está acontecendo de fato na América Latina é muito mais profundo, culturalmente, civilizacionalmente e em tantos outros aspectos. De muitas maneiras, há um renascimento em andamento na América Latina, do qual a maioria dos americanos não faz ideia. É uma mudança muito sutil em direção à independência e à autossuficiência. É como outra fase de uma era pós-colonial que está acontecendo na América Latina. E também na África. Acho que a Ásia já está muito mais avançada nesse caminho. Na verdade, isso está deixando os europeus e os americanos para trás, se você parar para pensar. E sabe, os Estados Unidos podem acabar enfrentando problemas ao tentar forçar toda a América do Sul a se alinhar exclusivamente à sua hegemonia. Não acho que isso vá funcionar. Realmente acredito que eles vão enfrentar problemas sérios.